Olá pessoal, e aí, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso regime letivo remoto, como eu havia adiantado, a gente vai trabalhar aqui um tema que é o nosso tópico 3 do nosso conteúdo. Então, apenas reforçando que a gente está então fazendo um esforço aqui, gravando algumas aulas aqui de forma até um pouco improvisada, mas ainda consegui colocar pelo menos o computador aqui para que a gente possa acompanhar pelos slides também, o material que vocês têm disponível. Eu sempre recomendo que vocês deem uma lida bacana no material. Aqui, claro, eu peguei só alguns pontos, até para o vídeo também não ficar muito longo, muito mais uma explicação sobre os temas principais aí desse tópico que a gente vai falar aqui, então, das organizações, já trazendo um pouquinho dos elementos gerenciais das organizações, que são extremamente importantes. O material está disponibilizado para vocês, eu vou disponibilizar também alguns textos complementares, mas é fundamental que vocês deem uma olhada nesse vídeo aula, acompanhando o material que eu disponibilizei. Então, nesse tópico, organizações, a gente inicia tratando de um conceito, o que efetivamente são as organizações. Eu costumo até brincar que as organizações, a gente tem organização de todo tipo, um conceito que ele aparentemente ele é muito básico, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, mas que ele diz muito sobre o que é a organização. Ele trata que são entidades sociais compostas de pessoas que trabalham juntas, deliberadamente estruturadas, em uma grande divisão de trabalho, para atingir um objetivo comum. Então a gente tem aqui alguns elementos bem importantes. Primeiro, formado por pessoas. Então uma organização formada por pessoas que vão dividir o trabalho e vão buscar atingir um objetivo comum. Então quando eu passo, por exemplo, uma atividade em grupo em sala de aula, e vocês vão fazer um trabalho em grupo, de certa maneira vocês estão formando uma organização, formando ali por pessoas, vão dividir algumas tarefas ali e tem um objetivo comum. A questão central que eu sempre levanto nem sempre as organizações entendem esse conceito. Primeiro, que qual é efetivamente o objetivo comum de uma organização? Nem sempre isso é muito claro. É o lucro, é não sei o que. Cara, a gente não pode pré-definir. Primeiro que o lucro ele é consequência de um conjunto de esforços de uma organização. Se eu pensar que o lucro é o objetivo principal de uma empresa, eu acabo prejudicando que ela busque alcançar o que efetivamente mantém uma empresa viva, que é atender às necessidades de um grupo de consumidores no mercado. Se eu pensar apenas no lucro, muitas vezes eu vou prejudicar esses elementos centrais, que é justamente aquilo que interessa ao consumidor. Então o lucro ele é consequência de um processo. Mas além da discussão sobre o objetivo geral, o objetivo de uma empresa, eu tenho que lembrar que a organização é formada por pessoas que têm seus objetivos individuais. Ou seja, eu tenho que lembrar que essas pessoas têm suas individualidades. Então, quando eu monto um grupo de trabalho com 3, 4 alunos, por exemplo, eu tenho ali um grupo de pessoas que tem um objetivo, que é de fazer o trabalho, de talvez tirar até uma boa nota, mas eu posso ter no grupo ali uma pessoa que quer ser destaque acadêmico, então ele quer tirar total. Eu tenho uma pessoa que o tema interessou muito, que tem a ver com o trabalho que ele faz no dia a dia e ele quer intensificar aquela discussão. Eu tenho uma pessoa que está ali no grupo, mas está muito mais interessado em terminar logo o trabalho e ir embora rápido porque ele está cansado. Ou seja, eu tenho interesses individuais dentro do mesmo grupo e alguém vai ter que gerenciar isso. Então esse é o primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção. Nem sempre as empresas estão atentas a isso e imaginam que, como um passe de mágica, todas as pessoas pensam de forma igual. Por isso a gente tem tantos conflitos dentro das organizações. Seguindo, eu passo aí então alguns slides, tem alguns textos para vocês aí, para vocês poderem aprofundar um pouquinho no que a gente está discutindo anteriormente, mas eu avanço para aquilo que efetivamente nos chama a atenção. A organização é formada por muitos influenciadores, ou seja, que a gente chama de stakeholders. Aqui eu cito 6 desses stakeholders, extremamente importantes dentro do processo. Então, o primeiro deles lá na ponta, os clientes. O que os clientes estão efetivamente querendo de uma empresa? Os clientes querem preço justo, querem boa qualidade de produtos, querem variedade, querem bons serviços.
Então, quando a gente fala de preço justo, né, o preço justo está muito relacionado à relação, à percepção que o cliente tem sobre o valor agregado que aquele produto ou serviço lhe deu, e muito menos do preço que efetivamente ele está pagando. Ele paga um valor, mas ele faz o cálculo. Às vezes eu pago lá R$ 8 no PF, mas eu saio insatisfeito, porque a comida é muito ruim. E eu posso pagar, às vezes, um prato num outro restaurante R$ 50, mas dependendo do contexto, eu saio com a sensação que valeu a pena. Então, preço justo significa o valor que eu estou entregando para o cliente. Mas eu tenho também a perspectiva da qualidade. A qualidade é muito relativa, mas está muito relacionado também à expectativa que eu crio no cliente. E o cliente hoje quer serviços, ele quer serviço agregado. Você precisa agregar valor ao cliente. Então, serviços complementares, o serviço pós-venda, os acompanhamentos, né? Então, eu vou lá contratar, por exemplo, o trabalho de uma nutricionista. Não é pela consulta, e sim pelo acompanhamento. Ou seja, eu vou lá, faço a consulta, paguei, mas eu preciso de tirar uma dúvida sobre um prato, sobre uma coisa que eu quero comer, sobre alguma coisa que eu vou beber depois lá da academia. Ela tem que estar disponível, ela vai ter que me responder. Então é por isso que eu estou pagando, é pelos serviços complementares. Então esse é o cliente, é um cliente hoje cada vez mais exigente e ele pressiona muito a organização. Eu tenho um outro grupo que é o fornecedor. Os fornecedores hoje buscam cada vez mais um grau de lealdade com as empresas, então eles querem da empresa também essa lealdade. Muitas organizações, grandes grupos corporativos hoje, o fornecedor faz parte do processo, ele participa do projeto de criação de novos insumos, de desenvolvimento de novos projetos. Então, o fornecedor hoje é um stakeholder importante, ele pressiona, ele quer também um preço justo naquilo que ele está me fornecendo, ele quer ser recompensado também por tudo aquilo que ele está me dando, né, de novos atributos, de novos produtos, de novas funcionalidades. Então, ele é um stakeholder importante. Aqui no meio a gente tem dois importantes stakeholders. O primeiro, o acionista, que é aquele que investe dinheiro nas empresas. Então é o cara que coloca dinheiro, o investidor, o cara que compra ações, ou é o meu tio lá que me emprestou dinheiro para montar um negócio. É o cara que põe dinheiro e quer retorno. Então o papo com ele é retorno financeiro. Coloquei 100 mil numa empresa. Eu quero que esse 100 mil volte ainda com algum tipo de lucro. Então, o investidor ele pressiona muito a organização por resultados, diferente do cliente. O cliente ele quer bons produtos, bons serviços, tudo aquilo que você puder oferecer para ele. O investidor quer resultado, ele quer retorno financeiro. O outro stakeholder é o governo. O governo ele quer justamente as contribuições, ele quer a conformidade legal. Mas ele começou a entender também a necessidade cada vez maior de ter parcerias com as empresas. Isso significa que o governo entende hoje nas empresas, ou percebe a empresa muito mais como uma parceira efetiva do que simplesmente como alguém que vai retribuir contributos. Então, essa relação do governo hoje é uma relação que ela tende a ser cada vez mais integrada com as empresas. A gente tem percebido agora, nessa crise que a gente vem passando, com a pandemia, a necessidade cada vez maior que os governos têm, de alguma forma dar apoio às empresas, porque senão o nível de emprego vai cair muito. E quando cai muito o nível de emprego, obviamente, a qualidade de vida da sociedade ela despenca. Isso implica, por exemplo, com gastos com saúde pública, com segurança e vários daqueles elementos que a nossa Constituição, de certa maneira, reza. Por fim, os outros dois elementos, não menos importantes, a gente tem então uma base que é a sociedade. Então a sociedade ela tende a pressionar cada vez mais as nossas organizações. A gente vai ver isso com uma frequência cada vez maior, né? As empresas sendo pressionadas a responderem de alguma forma, de uma forma socialmente mais responsável. Então também a gente tem exemplos agora nessa crise, a gente tem exemplos de empresas como a própria Embev, né? Fornecendo álcool em gel para serem colocados em instituições que necessitam do produto, que tiveram seu estoque zerado, porque isso é extremamente importante. A gente teve também casos como a Vale, que por problemas muito sérios, como o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, tem sido cada vez mais pressionados pela sociedade e perdeu muito a sua relação, a sua marca, perdeu muito valor junto à sociedade de maneira geral.
Então esses elementos eles são cada vez mais importantes e mais presentes na gestão de organizações. E por fim, né, os nossos funcionários, ou seja, os colaboradores das empresas, são elementos importantíssimos. Os colaboradores eles querem salário justo, mas acima de tudo eles querem condição de trabalho. O que as empresas têm que oferecer para os fornecedores é justamente a condição de trabalhar, a condição de se desenvolver, de crescer, de ser reconhecido. Então, enquanto gestor de uma organização, eu vou ter que olhar para todos esses stakeholders. Eu vou olhar para o meu funcionário e perceber que ali não existe apenas um número, um CPF. Existe ali uma pessoa que quer crescer, quer se desenvolver. Então, tem que dar oportunidade para ele. Eu tenho um cliente que quer cada vez mais produtos, mais serviços, quer que agregue valor, quer que contribua com alguma coisa, quer que eu melhore o meu produto, quer que eu seja cada vez mais dinâmico, que eu trabalhe com entregas mais rápidas, que eu utilize processos mais integrados. Então, eu vou precisar de fazer isso. Eu tenho na outra ponta um acionista que quer retorno financeiro. Eu tenho um governo que quer me tributar cada vez mais. Eu tenho uma sociedade que quer que eu seja cada vez mais responsável. Então, são pressões que o gestor organizacional hoje enfrenta com uma frequência ainda maior. Evoluindo aqui, a gente tem um slide que eu acho que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês, porque ele vai ser extremamente importante para a gente, porque ele traduz muito do que efetivamente é a gestão e as organizações. Numa base aqui, inicialmente, a gente tem então os recursos, que a gente chama de recursos escassos. Os recursos em administração, eles devem ser tratados como escassos. Por isso a gente precisa de administrar. Se os recursos não são escassos, a gente não precisa de gerenciar nada. Então eu preciso de gerenciar quando os recursos são efetivamente escassos, ou eu preciso de otimizar o uso desses recursos. Então os recursos humanos, materiais, financeiros, informacionais, tecnológicos, todos eles devem ser administrados. Isso significa que eu preciso de ser eficiente no processo. Esses recursos serão transformados em quê? Em resultados lá na frente. Então, se a gente pega, por exemplo, uma padaria, ele tem a estrutura física, ele tem conhecimento, ele tem insumos básicos, ele tem a água, ele tem a eletricidade, e ele vai transformar tudo isso em quê? Em pães, bolos, salgados, que você vai lá comprar e vai remunerar a empresa por isso. O resultado final que a gente está buscando lá na ponta são os resultados não só da satisfação do cliente, porque ele tem que ir lá e comprar, o pão tem que ser bom, o bolo tem que ser bom, tudo tem que funcionar de uma maneira muito perfeita, e ainda tem que gerar resultado financeiro, ou seja, o processo tem que ser limpo, eu tenho que gastar recursos de forma equilibrada. Não é simplesmente gastar pouco recurso e gerar um produto lá no final que não atenda a necessidade do meu mercado. É gerar um produto que ele goste, que tenha equilíbrio e que o uso dos recursos tenha sido feito de uma forma eficiente. Por isso a gente entra com a discussão da eficiência. Então o processo administrado, bem gerenciado, ele é um processo eficiente, mas ele tem que ser eficaz, ou seja, os resultados ou os resultados que a gente está buscando tem que ser alcançados. Por que eu falo os resultados? Porque a empresa ela busca, na verdade, o resultado financeiro, o lucro, ele precisa disso, mas ele precisa dos outros resultados, que é atender às necessidades do seu mercado, a satisfação do seu consumidor, a satisfação de todos aqueles stakeholders que nós falamos lá. E ainda a gente destaca aqui que a gente está fazendo tudo isso dentro de um ambiente que é chamado de instável, ou seja, muito dinâmico. As influências macroambientais, elas influenciam todo o funcionamento de uma organização. De novo, a gente está aí dentro de um regime remoto, de um regime letivo remoto, por influências de fatores externos totalmente incontroláveis, não era desejo de ninguém, e nós estamos fazendo aí como uma alternativa para prejudicar menos, todo o funcionamento desse processo de educação que a PUC sempre ofereceu. A gente poderia ter esperado, poderia ter mantido a aula mais tempo, geraria problemas, então a PUC antecipou a situação, foi pioneira na decisão, tomou uma decisão adequada e estamos todos trabalhando com um regime letivo remoto. Era aquilo que estava programado, planejado lá em fevereiro? Não, de forma alguma. Ninguém gostaria de fazer essa transformação no meio do semestre, mas foi uma alternativa desenvolvida, criada, pensada e que está sendo colocada em prática justamente para poder fazer a máquina funcionar.
Então é basicamente isso, o ambiente ele é instável. A gente não consegue prever totalmente tudo aquilo que a gente precisa. Então, essa aqui é uma lógica importantíssima para a gente dentro da gestão. Ou seja, entender de gestão organizacional e entender disso, de que a gente vai transformar os recursos em resultados. Junto com o entendimento anterior, né, das influências que a gente tem dos stakeholders, que acabam influenciando também a nossa busca por resultados. Evoluindo, né, já partindo assim, como eu disse, vocês têm aí um material que ele é bem mais amplo, mas aqui a gente não vai trabalhar todo o material, porque a gente, para focar um pouco naqueles elementos que são mais importantes para a gente, eu gosto de destacar que a gente tem 3 grandes grupos de habilidades fundamentais para quem vai gerenciar a organização, para administrar a organização. A primeira delas é a habilidade técnica. A gente tem que ter conhecimento técnico de alguma coisa. O segundo grupo, a habilidade técnica, só voltando, a habilidade técnica significa o conhecimento especializado. Então eu entendo de finanças, eu entendo de marketing, eu entendo de recursos humanos, eu entendo de produção, eu entendo de informatização de processos, eu entendo de processo. Esse conhecimento especializado é fundamental para quem vai administrar alguma coisa. A habilidade humana é a habilidade de comunicação, de motivação, de resolução de conflitos, de saber lidar com situações adversas, de saber comunicar com grupos de pessoas que têm interesses individuais e fazer com que essas pessoas busquem um objetivo de grupo. E as habilidades conceituais, que é o terceiro grupo. Talvez a mais importante, que é a habilidade que nos torna mais capazes de tomar decisões, de entender um sistema mais amplo, absorver informações ali e chegar à tomada de decisão. Então esses 3 grupos, eles vão se integrar e formar uma pessoa capaz de gerenciar alguma organização. Então é impossível você conseguir coordenar grupos de pessoas se eu não consigo motivá-las, se eu não tenho conhecimento técnico acerca daquilo que a gente está coordenando e se eu não consigo tomar decisão. Então isso serve para todo mundo, em qualquer etapa, em qualquer fase, em qualquer cargo que a gente esteja dentro de uma organização. Juntar esses 3 grandes elementos é extremamente importante. E aí, para finalizar, vocês têm aí um material nos slides que fala um pouco da evolução da administração, da teoria da administração ao longo do tempo. É claro que o foco do nosso curso não é agora fazer um aprofundamento específico sobre essa evolução. Obviamente aqui a gente está fazendo um trabalho que é um pouco mais conciso, né? Trazendo para vocês aqui aqueles elementos que são mais importantes desse tópico. Mas o material está disponível, faça uma leitura, eu acho que é bem interessante. Eu vou falar muito rapidamente aqui dessa evolução. O que acontece é que a administração ela é uma ciência relativamente muito nova, né? Tem 110, 120 anos de estudos e começou a ser desenvolvida com alguns que se tornaram, alguns engenheiros que se tornaram referência dentro da administração. Destaco aí Frederick Taylor, o Henry Fayol e o próprio Ford. Desenvolveram elementos extremamente importantes para a administração. E aí a gente acabou criando, né, dentro dessa estrutura inicial, 5 variáveis básicas da administração. Dessas 5, 3 são originárias dos estudos desses autores que eu citei, Taylor, Fayol e Ford, que é a tarefa, estrutura e tecnologia. Por que eu estou destacando isso? Porque os estudos iniciais de Taylor, Fayol e Ford eram muito voltados para a melhoria da capacidade da organização dentro de um processo de transformação da Revolução Industrial. Então, antes da Revolução Industrial, as empresas eram puramente artesanais. Então, não havia tanta necessidade, por exemplo, de se melhorar processos. Se fazia de forma artesanal, se vendia de forma artesanal, cada um cuidava do seu processo. À medida que a indústria ela começa de fato a existir, as empresas começam a crescer, eu preciso começar a apresentar resultados. Então, começou-se a estudar muito as ações, as tarefas, consequentemente os processos, para melhorar a eficiência operacional. Então, isso começou lá em 1910 e vem até hoje, a gente discute isso até hoje dentro das organizações.
o uso das tecnologias. Então, o processo da Revolução Industrial é um processo de avanço tecnológico. Você transfere o uso de ferramentas. No caso do Ford, por exemplo, isso fica muito claro quando ele começa a criar então a linha de montagem, de produção de automóveis. E aí a gente tem também a questão da estrutura, não só a estrutura física, mas a estrutura organizacional. A definição, por exemplo, de hierarquias, de tipos de liderança, de cadeias de comando. Então tudo isso foi desenvolvido lá por Fayol. Logo depois, então, com o estudo de Hawthorne, de Elton Mayo, veio então o primeiro estudo das relações de pessoas, ou seja, ali já em 1934, uma experiência que era muito baseada na produtividade, ela acabou desencadeando novos estudos que trouxe então à tona a ideia de se discutir e estudar as pessoas dentro das organizações. E por fim, já na década de 50, a teoria dos sistemas abertos, que foi o entendimento de que as empresas não são apenas as suas tarefas, seus processos, suas tecnologias, e sim uma inter-relação com elementos ambientais externos à organização. É aquilo que a gente acabou de falar. Economia, questões naturais, questões internacionais, políticas, tudo aquilo que interfere não só o funcionamento da minha empresa, mas o funcionamento de todo o contexto dessa empresa. Então, a variável ambiente, ela entra. E o que nós temos hoje? Nós até hoje estamos requentando essas 5 variáveis. Claro, o aporte da tecnologia hoje, da informação, por exemplo, ela tem transformado